Sob a proteção de Deus, na presença do conselheiro Ivan Leles Bonilha Ives Linhares, do auditor Tiago Barbosa, procurador do Ministério Público, Dr. Gabriel Guileger, declara aberta a 24ª sessão ordinária desta Câmara. Ausente o auditor Cláudio Canha, por motivo de férias. Submeto à homologação do plenário ato de número 23, da sessão do dia 12 de julho próximo passado. Em discussão, votação, aprovado. De acordo com o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processos em mesa, comunicando desde logo os seguintes sobrestamentos. Na COFAP 342.484.15, 754.794.16 e 1099.046/14. Na COFI 353.269.16. Está livre a palavra para manifestação, inclusão do processo em mesa, sobrestamentos. Ninguém querendo fazer uso da mesma. Doutor Ivan. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento na COFAP de 2 processos, de acordo com o artigo 427 do regimento, o primeiro 53.89.82/15 e o segundo 24.881/16. Obrigado. Doutor Tiago. Senhor presidente, para comunicar também sobrestamentos na Coordenadoria de Fiscalização Estadual dos processos 682.378 de 2016 e 229.134 de 2016. E na Coordenadoria de Fiscalização Municipal, sobrestamento processo 392.684 de 2010. Devidamente anotado. Passo ao relato de minha pauta. Tenho vários processos de alerta. Inicio pelo 11.54.50.17 do município de Ubiratã, que se refere à extrapolação do limite de despesa total com pessoal. O 25.70.18 de Sabáudia, que também se refere à extrapolação do limite de despesa total com pessoal. O 26.04.93.17 do município de União da Vitória, extrapolação do limite de 95% para a despesa total com pessoal. O 26.10.74.17 do município de 1º de Maio, instaurado em decorrência da execução de despesas em percentual de 95% do limite de despesa com pessoal. O 29.11.27 do município de Pinhão, também em relação à extrapolação de 95%. O 29.17.04 do município de Jardim Alegre, também com relação à extrapolação de 95%. O 29.20.69 de Campina da Lagoa, em razão da extrapolação do limite de 54% de despesas com pessoal. O 29.31.62 do município de Bom Sucesso, extrapolação do limite de 95%. Todos esses processos, como já disse, são processos de alerta e a conclusão dos mesmos é pela expedição do alerta e eu os coloco em votação, em discussão e posteriormente em votação. Não havendo quem queira discutir, declaro-os aprovados. Tomada de conta extraordinária 654354 do município de Quedas do Iguaçu, instaurada em face e tendo do município de Quedas do Iguaçu, tendo como responsável Edson Josimar Hoffmann Prado, ex-prefeito,
de 2009 a 2016, e João Carlos Pasquato, secretário de Finanças do município, em decorrência de comunicação de irregularidade derivada do PROAR, visando o exame de divergências nas transferências constitucionais recebidas. A instrução 2049/16 da Coordenadoria de Fiscalização elenca irregularidades. A diferença de R$ 21.658,54 da quota parte do ICMS é a menor na contabilidade da entidade no mês de outubro de 2014, e diferença de R$ 148.151,94 da quota parte do ICMS é a menor na contabilidade da entidade no mês de dezembro de 2014. Ausência de registro contábil do valor do Fundo de Participação dos Municípios, pendência na conciliação bancária encaminhada pelo SIM-AM, contabilização a maior de receita de imposto de renda retido na fonte, contabilização a menor da receita oferida mensalmente a título de imposto de renda retido na fonte, não comprovação de ressarcimento aos cofres públicos do valor de R$ 1.000, referente R$ 1.080,35 referente ao pagamento indevido de juros e multas sobre encargos previdenciários recolhidos em atraso. Houve o contraditório, as partes compareceram ao processo, tanto o senhor Edson Jucimar Hoffmann Prado como o João Carlos Pasqualato apresentam as suas argumentações e, mediante elas, a Coordenadoria de Fiscalização, nas instruções 310616 e 3704916, opina pela regularidade das contas com ressalvas. O Ministério Público acompanha e fazemos a análise de item por item, mas no final acompanhamos a instrução pela procedência parcial da tomada de conta extraordinária, julgando regulares as contas apresentadas pelo município de Queda do Iguaçu, tendo como responsáveis Edson Jucimar Hoffmann Prado, ex-prefeito 2009-16, e João Carlos Pasqualato, secretário municipal de Finanças, com ressalvas. É a proposta. Está em discussão, votação, aprovado. O 91.27.12 do Fundo Estadual de Saúde do Paraná é repasse efetuado por esse fundo à Fundação Harry Guido Greipel, de Piem, com vigência de 31/2/12 a 31/2/13, no valor de R$ 315.933,33, objetivando a aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários às atividades médico-hospitalares do Hospital Harry Guido Greipel. A Coordenadoria de Fiscalização é pela regularidade, com ressalvas e recomendações. Da mesma forma se manifesta o Ministério Público e essa é a nossa conclusão. E apresentamos o voto pela regularidade da presente prestação, com ressalvas e recomendações. Está em discussão. Votação aprovado. O 11.95.95.14 de Venceslau Braz, repasse efetuado pelo município à APAI, no valor de R$ 31.566,72, direcionado à aquisição de material de consumo. A instrução é pela regularidade, com recomendação. O Ministério Público é pela ressalva, no lugar da recomendação. E a nossa proposta, já acompanhando jurisprudência desta Casa, é pela regularidade com recomendação. Está em discussão. Votação aprovado. Prestação de contas da Câmara Municipal de Jataizinho, relativas ao exercício de 2013, encaminhadas pelo seu ex-presidente Alex Antônio Gomes de Faria.
A Coordenadoria de Fiscalização, mediante Instrução 10.21.15, indica as seguintes restrições: divergências de saldo em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial, funções de assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6, funções técnicas da contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado 6, relatório do controle interno encaminhado sem conteúdos mínimos prescritos por esta Casa. A Câmara Municipal, pelo seu ex-presidente Alex Antônio Gomes, apresenta sua defesa e documentos complementares, em suma alegando que foram realizadas as correções visando afastar as divergências com o Sistema de Informação Municipal. Ante a inexistência de servidor efetivo, a empresa Leila Maria da Silva Serviços Contábeis foi regularmente contratada pela entidade no exercício de 2013, que por meio do edital de concurso público 1/12, de 30 de abril do 12, foi aberto concurso público para preenchimento de diversos cargos. Em dezembro de 2012, foi anulado o citado concurso em atenção à recomendação administrativa 18/12 da promotora de justiça local, que novo concurso público foi aberto em outubro de 13, mediante o edital 1/13, cuja prova foi aplicada no início de fevereiro de 14 e o resultado homologado no final daquele mês, sendo nomeado, então, um novo contador. Derivado desse mesmo concurso, foi nomeado advogado, daí concursado, isso em 11/11/14, com a exoneração em 7/11/14 do assessor jurídico ocupante de cargo em comissão. A Coordenadoria de Fiscalização, na sua instrução 50.57.16, é pela irregularidade das contas, em relação à divergência de saldos em quaisquer das classes ou grupos de balanço, em relação a funções naquele ano da assessoria jurídica realizadas de forma contrária ao pré-julgado, também com relação a funções técnicas da contabilidade, e que o relatório de controle encaminhado sem os conteúdos mínimos prescritos pelo tribunal, sugere, inclusive, a aplicação da multa do 87.3 para a quarta lei, da nossa lei orgânica. Destaca ainda que se confirme o cancelamento do concurso realizado em 2012 e a abertura de novo concurso em 2013, com a posterior contratação de contador e advogado. O Ministério Público, no parecer 14.659, diverge somente quanto a funções de assessoria jurídica e técnicas de contabilidade realizadas de forma contrária ao pré-julgado, por entender pela regularidade desses itens. Quanto aos demais apontamentos, acompanha a unidade técnica. Eu, no meu voto, faço uma análise de todos os itens e, no final, concluo da seguinte forma. Voto na forma do artigo 16, terceiro da Lei Complementar 113, para que essa Corte julgue a irregularidade das contas da Câmara Municipal de Jataizinho, exercício de 2013, de responsabilidade de Alex Antônio Gomes de Faria, ex-presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, em razão dos seguintes apontamentos: divergência de saldos em quaisquer das classes ou grupos do balanço patrimonial, aplicando a multa prevista no artigo 87, 4G da Lei Orgânica a Alex Antônio Gomes Faria, e com relação ao relatório de controle interno encaminhado sem os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal, sugerindo também a aplicação da multa do 87, 4G da Lei Orgânica. E com relação às funções de assessoria jurídica e contabilidade, eu apenas ressalvo, acompanhando nesta parte do Ministério Público. Está em discussão.
Votação aprovada. O processo 19.2865.15 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Inácio Martins, relativo ao exercício de 2014, município mais frio do Paraná, segundo os noticiários da televisão. Só muito quente. Os habitantes de lá, o coração quente, muito amor para dar. Foram encaminhados pelo seu gestor, senhor Nereu Ramos de Oliveira. É que eu sou nascido lá. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal emite a instrução 5.376/16, conclui pela regularidade das contas. O Ministério Público acompanha, e essa é a proposta do relator, pela regularidade das contas, com ressalva, em decorrência de inconsistência no registro do passivo atuarial em relação ao laudo respectivo ao exercício de 2014. Em discussão, votação aprovada. O 26.7555 é as contas do Instituto de Previdência de Prudentópolis, relativos ao exercício de 2014, encaminhados pela sua presidente, Maíra Helena Falkowski. A coordenadoria é pela regularidade, o Ministério Público também, e a proposta do relator, acompanhando a instrução, propõe a regularidade das contas do Instituto de Previdência de Prudentópolis, exercício de 2014, de responsabilidade de sua presidente, Maíra Helena Falkowski. Está em discussão. Votação aprovada. Prestação de contas de prefeito, processo 22.81.34.15, do município de Leópolis, relativos ao exercício de 2014, encaminhadas pela prefeita, senhora Cléia Márcia Bernardes de Oliveira. A Coordenadoria de Fiscalização conclui pela regularidade das contas, é acompanhada pelo Ministério Público no parecer 2.370/17, e, na minha proposta de voto, eu acompanho a instrução do processo, para que esta Corte emita o parecer prévio recomendando o julgamento pela regularidade das contas do município de Leópolis, exercício de 2014, de responsabilidade da prefeita, senhora Cléia Márcia Bernardes de Oliveira. Está em discussão? Votação aprovada. O processo 24.87.80/15, as contas do município de Inácio Martins, relativos ao exercício de 14, encaminhadas pelo prefeito à época, Marino Kuchansky. A Coordenadoria de Fiscalização conclui pela irregularidade das contas, em razão dos seguintes apontamentos: déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas, cujo valor somou R$ 476.464,66, equivalente a 3,78% das receitas, com aplicação de multa prevista no artigo 5º, 3º e parágrafo 1º da 10.028. Falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do RPPS, com aplicação de multa prevista no 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Orgânica. O Ministério Público acompanha o entendimento da unidade técnica. Na nossa proposta de voto, analisamos com relação ao déficit orçamentário de fontes, cujo valor apurado foi R$ 476.464,66, que é equivalente a 3,78% da receita do município. Entendemos, então, pela conversão do item em ressalva, considerando as justificativas apresentadas em sede de contraditório, bem como o fato do déficit apurado ser inferior ao considerado tradicionalmente por esta Casa. Com relação à falta do registro passivo atuarial nas contas de controle contábil ou incompatibilidade com o laudo do RPPS,
A unidade técnica manifesta no sentido de que o valor do passivo atuarial do laudo referente ao exercício de 2015 seria de R$ 12.508.380,09, nos termos da peça número 8 do processo 15.6978/16, e que o saldo registrado no sistema SIM-AM foi de apenas R$ 11.039.668,77. Desta forma, considerando que o responsável não comprova o correto saldo contábil da provisão matemática previdenciária no exercício de 15, como alegado em sede contraditória, uma vez que permaneceu a divergência de R$ 1.468.719,32 entre o valor apurado no laudo atuarial para o exercício de 2015 e aquele registrado no Sistema de Informações Municipais. Entendemos que permanece, então, a restrição nos termos apontados pela Coordenadoria de Fiscalização e pelo Ministério Público. Desta forma, propomos, na forma do artigo 23 da Lei Complementar 113, que o parecer prévio desse tribunal recomende o julgamento pela irregularidade das contas do município de Inácio Martins, exercício de 2014, de responsabilidade do prefeito senhor Marino Kuchansky. Destaco ainda a ressalva ante o déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas. Está em discussão. Em votação, aprovado. O 2308-7616 do município de Paranapoema, relativos ao exercício financeiro de 2015, encaminhados pelo prefeito senhor Leurides Sampaio Ferreira Navarro. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal emite instrução concluindo pela regularidade das contas, com uma ressalva em decorrência da ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo, com diferença menor inicialmente apurada de R$ 18.160,56. O Ministério Público manifesta-se no mesmo sentido. Nosso voto, afirmamos que quanto à intempestividade no pagamento complementar de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo, observou-se demonstrado nos autos o pagamento da diferença de aporte ao Instituto de Previdência no montante de R$ 18.160,56, por meio da apresentação da nota de empenho, do comprovante de pagamento, do demonstrativo da receita no RPPS, do extrato demonstrando a receita na conta bancária do órgão previdenciário e, por fim, com os dados do Sistema de Informações Municipais, deixando de existir a pendência em exame com a entidade previdenciária vinculada ao município. Portanto, concluímos pela regularidade do item, com ressalva em razão da intempestividade do aporte complementar. Ainda cabe recomendar ao responsável para que passe a observar a correta contabilização dos aportes ao Instituto de Previdência Municipal, nos termos determinados por este tribunal e registrados pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal por ocasião da instrução. Diante do exposto, acompanhando a Coordenadoria de Fiscalização e o do outro Ministério Público, na forma do artigo 25 da Lei Complementar, que o parecer prévio desse tribunal recomenda o julgamento pela regularidade das contas do município de Paranapoema, exercício de 2015, com a ressalva em razão da intempestividade no pagamento complementar dos aportes. Por fim, faz-se a recomendação. Está em discussão. Votação. Aprovado. Pauta está esgotada. Agradeço a atenção. Passo a palavra ao conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente e demais integrantes dessa sessão de Câmara, a minha pauta, ela se inicia, ou melhor, ela inicia
pelo protocolo 14.1902/13, que é uma prestação de contas de transferência entre o município de Doutor Ulisses e a Secretaria de Estado da Educação. A vigência do termo foi de abril de 2012 a dezembro do mesmo ano, um valor pouco superior a R$ 215 mil para o transporte escolar. Houve exercício do contraditório pela COFIT, que posicionou-se pela regularidade, com recomendação, diante de imperfeições formais, 11 dias no atraso da apresentação da prestação, atraso por parte do concedente, do tomador, no envio de informações dos bimestres, ausência de certidões na formalização e na execução da transferência. O Ministério Público também acompanhou essas recomendações e eu acredito que, quanto às impropriedades de natureza formal, atrasos e ausências de certidões, há um entendimento predominante, consolidado em precedentes desta Casa, e acolho a sugestão da unidade técnica e desde aplicar sanção, cabendo, entretanto, a recomendação. Então, o meu voto é, com essa distinção que acabei de mencionar, pela regularidade das contas, com recomendação. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 16.3175/13, também prestação de contas de transferência. Aqui os celebrantes são o município de Londrina e a Secretaria de Educação. Em termos de cooperação, vigência que foi de novembro de 2009 a dezembro de 2012, valor pouco mais de R$ 217 mil, o suporte financeiro à seção de funcionários do município que prestam serviços nas escolas estaduais indígenas. COFIT lançou a sua opinião de regularidade com ressalva e com recomendação. A ressalva por conta da atraso no início da execução da transferência e a recomendação em virtude de dias de atraso, 20 dias no atraso da prestação, atraso do tomador e do concedente no envio das informações do bimestre e ausência de certidão liberatória na formalização e durante a execução da transferência. O atraso no início da transferência, da execução, o primeiro repasse coincidiu com o período de férias escolares, portanto, os prestadores que atendiam as escolas não estavam prestando os serviços. E, conforme a instrução, por falta de indícios de dano ao erário ou execução do objeto, acolho a opinião da unidade técnica pela conversão do item em ressalva. As impropriedades de natureza formal, acolho também a sugestão de recomendação. E, portanto, meu voto é de regularidade das contas, com ressalva e recomendação. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 23.0891/13, também prestação de contas de transferência, aqui celebrantes o município de Almirante Tamandaré e a APAI de Curitiba. O convênio vigorou de abril de 2009 a dezembro de 2012, quase R$ 49 mil, atendimento a 12 alunos com deficiência. Após o contraditório, o COFIT emitiu instrução em que concluiu pela regularidade com ressalva, sem aplicação de sanção, haja vista que se manteve a impropriedade de despesa sem comprovação do regular processo de compra e a recomendação porque apontamentos formais, como atraso do tomador e do concedente no envio das informações e ausência de certidões. O Ministério Público também se manifestou pelo julgamento nos termos que apresentou a COFIT. Portanto,
Sem mais delongas, senhor presidente, o meu voto é pela regularidade das contas, com ressalva e recomendação. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 463373/13, prestação de contas de transferência entre o município de Santo Antônio do Paraíso e a APMI do mesmo município. Convênio que foi de janeiro de 2012 a abril de 2013. Aqui um convênio de quase R$ 778 mil para a manutenção da entidade. COFIT emitiu a sua conclusão pela regularidade com ressalva, porque houve extrapolação de valor previsto no plano de aplicação e recomendação diante de atraso de 10 dias na prestação, atraso no envio de informações e ausência de certidões, no que foi nesses itens acompanhado pelo Ministério Público. E, portanto, eu acato o opinativo da unidade técnica, que principalmente converteu em ressalva, sem aplicação de sanção, e o meu voto é pela regularidade das contas, com ressalva e recomendação, presidente. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 84-20-72/13, também uma transferência entre o município de Paranaguá e a comunidade Milagre Eucarístico desta cidade. Um convênio, pouco mais de R$ 25 mil, entre outubro de 2012 a fevereiro de 2013, recursos para manutenção desse Centro de Integração Sociocultural Milagre Eucarístico. Unidade técnica emitiu instrução definitiva pela regularidade com recomendação, diante de 211 dias de atraso na prestação, atraso no envio de informações bimestrais e ausência de certidões. O Ministério Público também acompanha essa opinião. E, portanto, senhor presidente, o meu voto é de regularidade das contas com recomendação. Está em discussão, votação, aprovado. Protocolo 561700/14, legalidade, análise da legalidade do ato de concessão de pensão. COFAP manifestou-se conclusivamente pelo registro, tendo por base o escopo reduzido da Instrução Normativa 117, o Ministério Público, como já é de conhecimento, contestando a validade dessa instrução, mas, enfim, o meu voto é já conforme inúmeros casos já decididos por esta Corte, especificamente esta Câmara, pela legalidade e registro da concessão de pensão. Está em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, peço agora permissão para relatar também em bloco 10 processos de admissão de pessoal que são do mesmo município, município de Rio Bom, e vou aqui apresentar os números dos protocolos. Protocolo 199375/16, 209109/16, 282744/16, 462998/16, 469283/16, 495314/16, 503546/16, 503570/16, 632109/16, 771982/16. Essas admissões que acabei de relacionar foram autuadas anteriormente à implementação do nosso sistema de admissão de pessoal, foram analisadas pela unidade técnica com fundamento na Instrução Normativa 117, e a COFAP opinou pelo registro. O Ministério Público, como já relatei nessa sessão, se opõe a essa instrução, mas o meu voto acolhendo os precedentes, evidentemente em conformidade com precedentes,
pelo registro das admissões. O relatório e voto, presidente. Estão em discussão, em votação, aprovados. Protocolo 210097/17, são embargos de declaração que foram propostos pelo Ministério Público junto a esta Corte, em face do Acórdão 836/17 da Segunda Câmara, que concedeu registro ao ato de concessão de cessão em benefício de pensão, melhor, em benefício de Kelly Pereira da Silva, que vem a ser filha universitária de servidor falecido. Sustenta que a decisão embargada teria ocorrido em omissão, na medida em que não se manifestou sobre a certidão de casamento juntado à peça 4, que evidenciaria a existência de outra beneficiária da pensão. O meu voto, esse é sucintamente o relatório, e o meu voto é de que os embargos merecem acolhimento, uma vez que o acórdão não se manifestou expressamente sobre o mencionado documento. Contudo, a análise da questão, no meu entendimento, evidentemente, não altera as conclusões contidas na decisão embargada. Analisando os autos, constato que o órgão previdenciário concedeu apenas 50% do valor total da pensão à filha universitária, restando nítida a intenção, pelo menos é o que se pode supor, de se resguardar o direito da outra dependente, eventual dependente. Apesar de não constar a verbação de divórcio na certidão de casamento, a informação relativa à ação de alimentos, que está a peça 6, enseja razoável dúvida a respeito da constância do casamento à data do óbito do servidor. Ainda em consulta ao sistema de trâmite processual, verifica-se que já foi protocolado nesta Corte processo de revisão da referida pensão sob o número 474488/15, no qual se observa que a pensão veio a ser destinada integralmente à filha universitária. Assim, o motivo da exclusão da esposa deverá ser analisado neste processo que acabei de citar. Assim, o meu voto é pelo conhecimento e provimento destes embargos para que a fundamentação que acabei de fazer passe a integrar a decisão embargada sem atribuição de qualquer infringência. É o relatório e o voto, presidente. Está em discussão para discutir, senhor procurador. O eminente relator bem indicou que neste processo em que houve a interposição de embargos, a pensão está fixada em 50% e a existência de um outro procedimento de revisão onde é atribuída a pensão de 100%. Ocorre que nesse procedimento de revisão não há nenhuma informação em relação ao óbito, nem eu estou fazendo uma rápida análise do expediente. Eu só pediria ao eminente relator se ele acolheria a sugestão de que esse acórdão fosse encaminhado para os citados autos de revisão, para que lá pudesse melhor subsidiar a análise da revisão. O acórdão, Esse acórdão proferido hoje. Ou o processo todo. Pode ser o processo todo também, pode ser, mas de qualquer maneira, pelo menos que se desse ciência ao relator, que é o conselheiro, o substituto Sérgio Ricardo Valadares, desta decisão de hoje, para que naqueles autos fizesse um exame mais apurado. Continua em discussão, sendo que a sugestão do senhor procurador foi acolhida pelo relator, está incluída, então, no seu voto. Aprovado. Prosseguindo, presidente, protocolo 2490/20/16, a prestação de contas do Fundo de Previdência do município de Nova Olímpia, o exercício é 2015, e o orçamento foi fixado em alguma coisa pouco superior a R$2.071.000. COFIN e MP opinaram definitivamente pela irregularidade das contas
E as informações que posso trazer de exercícios anteriores, constantes no nosso portal de relatórios, são as seguintes. As contas de 2012 foram consideradas irregulares com aplicação de multa e determinações. E as de 2013 e 2014 estão em tramitação nesta Corte. A COFIN concluiu que não houve o saneamento da inconformidade relativa ao conteúdo do balanço patrimonial emitido pela contabilidade, pois o balanço entregue não foi acatado por estar em desacordo com a instrução normativa desta Corte, a 114. Deixou de informar os valores do ativo e passivo financeiro e do ativo e passivo permanente, bem como o quadro dos atos potenciais ativos e passivos. Como o demonstrativo não foi estruturado de acordo com as demonstrações contábeis que se aplicam ao setor público, a comparação com os dados do SINAEM foi realizada com base no balanço enviado, que está às peças 4, o qual ainda estava com o exercício em aberto. O gestor responsável, quando do contraditório, não apresentou o balanço patrimonial e sua publicação com a estrutura correta, nem tampouco justificou a ausência de tal documento. Desta forma, concordo com a unidade técnica pela irregularidade, ou que a irregularidade não foi sanada, sendo cabível a imposição de multa administrativa. Outra irregularidade apontada pela COFIN foi a do laudo atuarial, pois na medida em que apresentou o percentual de contribuição patronal menor do que o percentual dos servidores ativos, ou menor que 11%, não deveria ser acatado, tendo como embasamento artigo 2º da Lei 9717 de 98 e o artigo 3º da Portaria do Ministério da Previdência Social, a Portaria 402 de 2008, e também a orientação normativa do mesmo Ministério. O gestor manifesta aduzindo que a entidade está aplicando as alíquotas 6,79 patronal e 12,11 suplementar, que somadas totalizariam 18,9, índice bem superior aos 11%. No entanto, não demonstrou fundamento normativo para que as contribuições possam ser objeto de referida soma. Desse modo, concordo com a unidade técnica quanto à conclusão de que o laudo atuarial do exercício não observou as regras previdenciárias relacionadas à fixação das alíquotas de contribuição devidas pelo município ao regime próprio de previdência, ocasionando a ausência de efetivo resultado no emprego do plano de amortização para a cobertura do déficit. Demais, como o laudo não foi acatado pela COFIN, restou inviável a verificação da consistência do registro do passivo atuarial do exercício. Assim, entendo pela irregularidade do item, sendo aplicável a multa prevista. Em relação aos dados do mês 13, encerramento do exercício do nosso sistema SINAEM, a entrega foi registrada em 10 de maio de 2016, fora, portanto, do prazo que seria ao fim de março, estabelecido na nossa agenda de obrigações, alterada pela Instrução 106, resultando em 40 dias de atraso. Como em sua manifestação, o gestor não justificou de maneira plausível tal intempestividade, acompanha o entendimento da unidade técnica pela ressalva do item, sem prejuízo da imposição de multa, conforme precedentes, inclusive desta Câmara. Assim, o meu voto é pela irregularidade das contas do Fundo de Previdência do município de Nova Olímpia, referentes ao exercício 2015, em razão das inconformidades que relaciono, ressalvando a entrega em atraso do mês 13 e aplicando ao gestor as multas que também relacionam o voto. É relatório e voto, presidente. Está em discussão. Votação aprovado. Protocolo 349075/16, prestação de contas, consórcio de saúde do Oeste do Paraná, sediado em Cascavel, exercício 2015, um orçamento previsto
R$22.182.000. COFIN e MP opinaram pela regularidade com ressalva das contas, e as informações de exercícios anteriores é a seguinte: 2012, irregularidade das contas com aplicação de multa, 2013 está em trâmite, e 2014, regular com ressalva. COFIN aponta divergências no exame inicial. O gestor apresenta esclarecimentos e, diante do que juntou o interessado na prestação de contas, foram regularizadas, no meu entendimento, as imperfeições, o que faz incidir a súmula 8. Em relação à entrega extemporânea dos documentos da prestação de contas, o atraso foi de 6 meses, e o gestor, quando se defendeu, não apresentou justificativa. Vira ressalva e tem aplicação de multa. Assim, o meu voto é pela regularidade, com ressalvas, e aplicação da multa. O relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Protocolo 27.92.90/14. A prestação de contas aqui é do município de Salgado Filho. Exercício 2013. Um orçamento de R$13.480.000. E a COFIN e MP opinaram conclusivamente pela irregularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa. Nosso relatório de contas anteriores traz a seguinte informação: 2010, regularidade com recomendação; 2011, regularidade com ressalva; 2012, regularidade com ressalva e aplicação de multa. A unidade técnica, a COFIN, inicialmente apresentou divergências entre valores do balanço patrimonial emitido pela contabilidade com aquele enviado para o SINAM. E houve a regularização desse item. O relatório do controle interno, que estava incompleto, teve novo encaminhamento ou novo relatório. Houve também a regularização. E, portanto, faz incidir aqui a súmula 8. Houve alguma restrição relativa às funções da contabilidade realizada de forma contrária ao pré-julgado número 6, e houve um concurso no ano de 2014, o que faz nós, pelo menos no meu entendimento, relevarmos esta irregularidade. Entretanto, como essa contratação se deu apenas no exercício seguinte, concordo com a unidade técnica quanto à conclusão de ressalva. Apontamento de déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas. O município provocou um déficit de execução no transcorrer do exercício orçamentário de pouco mais de R$29.000, ou 0,49%, o que faz também dentro do limite de tolerância que nós temos. Em relação à falta de repasse de contribuições para o INSS, a informação nos autos é que o município não se encontrava em dia com suas obrigações, tanto em relação aos valores retidos dos servidores, descontados em folha de pagamento, dos quais é fiel depositário, diferença a recolher de pouco mais de R$65.000, quanto com relação às contribuições patronais, diferença a recolher de pouco mais de R$76.000. No contraditório, o gestor apresentou justificativas, apresentou documentos, e segundo a COFIN, com a anexação tão somente dos extratos bancários e das guias de previdência social, não houve a demonstração efetiva da realização dos pagamentos. Assim, eu pondero, tem razão a unidade técnica, pois, embora tenham sido prestados esclarecimentos, não foram juntados aos autos comprovantes dos efetivos recolhimentos ao órgão previdenciário. Então, mantenho esta irregularidade com a consequente aplicação de penalidade pecuniária. Muito
Então, meu voto, senhor presidente, é pela emissão de parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas do município de Salgado Filho, de 2013, em razão da falta, enfim, de todas as imperfeições listadas, e aplicando ainda ao gestor a multa do 87, inciso 3, da nossa lei complementar. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. Agradeço, presidente. Era isso que tinha para a pauta de hoje. Esta presidência agradece, Vossa Excelência, e passa a palavra ao conselheiro Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com ato de inativação 766-024-16, é a aposentadoria da senhora Marilda Aparecida Taborda, professora. A Coordenadoria de Fiscalização de Dados de Pessoal é pela legalidade e registro e afasta a aplicação da multa. Ministério Público é pelo registro com aplicação da multa pelo atraso. Na verdade, foram 213 dias de atraso. Entretanto, a informação que consta da defesa é de que esse atraso teria sido devido à falta de manifestação do responsável pelo credenciamento dos processos junto ao tribunal, procurador Érico Dias Floriano, e que teria sido aberto processo disciplinar administrativo contra esse servidor. Me parece, senhor presidente, senhores conselheiros, que, diante das providências tomadas, eu acompanho a diretoria, então, pelo afastamento da multa e concedendo, então, a legalidade e registro ao ato. Recomendando ainda que sejam cumpridos, evidentemente, os prazos estabelecidos em instruções normativas pelo Tribunal. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, eu tenho 3 processos de admissão de pessoal, todos eles a manifestação favorável da COFAP pela aplicação da Instrução Normativa 117, contrariamente à posição do Ministério Público. São eles 554-786-13, da Universidade Estadual de Londrina, 549-368-16, do Ministério Público do Estado, 64-25-97-16, do município de São José da Boa Vista. Em todos eles, senhor presidente, eu acompanho a unidade técnica pelo registro dos atos. Estão em discussão, votação, aprovados. Tem a seguir uma prestação de contas anual 21.50.51.13 da Companhia de Desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon, exercício de 2012, responsáveis senhor Ari Hansen e Alcides Holman. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal pela irregularidade, em virtude da ausência de encaminhamento do relatório de controle interno e ausência de cópia da nomeação dos responsáveis por esse mesmo controle, com aplicação de multa. Ainda aponta itens de ressalva. O Ministério Público, entretanto, entende que os itens de irregularidade, na verdade, não são consistentes, opinando pela regularidade. Eu vou acompanhar, senhor presidente, o posicionamento do Ministério Público. Nós já discutimos em outra oportunidade. Na verdade, essa companhia possui um conselho fiscal que exerce, a grosso modo, as funções do controle interno. Ainda análise dessa situação à luz da própria lei das sociedades anônimas, eu cito no meu voto os precedentes, apenas eu consigo, numa ressalva, nisso uma ligeira divergência com o Ministério Público, pelo fato de que esses mesmos conteúdos do tribunal deveriam estar contemplados no objeto justamente de competência do referido Conselho Fiscal, o que, entretanto, não implica na irregularidade. E eu consigo, então, as outras ressalvas indicadas pela unidade técnica, basicamente referente à desobediência de disposições do nosso pré-julgado número 6. Então, o voto é pela regularidade com ressalva. Está em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, 25, 34, 14 e 15, são contas do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cafelândia, senhor Marcos Roberto Casprax, presidente do fundo em 2014. Eu aqui também acompanho manifestações uniformes pela regularidade, ressalvando o atraso dos registros contábeis na conta provisões matemáticas previdenciárias. Está em discussão. Votação aprovada. Processo seguinte são as contas da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, processo 262-07315, responsáveis Hélio Shindi Kishina e Roberto
Youit Caneta, em períodos subsequentes do exercício 2014. Inicialmente, a manifestação da COFIT era pela irregularidade, indicando divergências de saldos em qualquer das classes ou grupos do balanço patrimonial entre dados do SINAM e a contabilidade, e ainda consigna ressalva pelo atraso na entrega do mês 13, com aplicação de multa. Foi juntada nova documentação, novo penativo, a unidade técnica teve por regularizado o item anterior. Eu acompanho a unidade técnica quanto à regularização desse item, consigno a ressalva. Aliás, eu afasto a irregularidade e a ressalva com relação a esse item, não entendo pela regularidade plena. E com relação ao alegado atraso na entrega do mês 13, o que ocorreu aqui, senhores conselheiros, é que houve a reabertura da oportunidade de envio de dados do SINAM, essa sim, após o prazo fixado, mas o envio originário das informações teria se dado dentro do prazo. Na verdade, teriam sido 20 dias após o decurso do prazo que houve essa reabertura justamente para a correção. Então, eu vou divergir aqui, entendendo pela regularidade plena das contas. Ela está em discussão. Votação. Aprovado. Processo seguinte, contas da Câmara Municipal de Jataizinho, 267.318.15, acompanhando manifestações uniformes pela regularidade das contas do senhor Alex Antônio Gomes de Faria, exercício de 2014. Em discussão. Votação. Aprovado. Tenho dois processos absolutamente idênticos, senhor presidente. 238.532.16, prestação de contas da Câmara Municipal de Adrianópolis, senhor Sandro Júnior, exercício 2015, e também do exercício 2015, as contas do regime de previdência social dos servidores públicos do município de Cambará, processo 251.4482.16, do senhor Juliano Ribeiro Niquilato. Aqui, a instrução e o parecer são pela regularidade, ressalvando o atraso no mês 13. Eu consigno no meu voto o entendimento de que, nesse exercício de 2015, houve efetivamente as mudanças das normas de contabilidade aplicadas ao setor público, que, no meu entender, justificariam o afastamento da multa pelo atraso, e ainda confirmado pelo fato de que o vencimento dessas obrigações de entrega de informações teria se dado no exercício de 2016, motivo pelo qual entendo que não seria pertinente na análise das contas de 2015. Então, o meu voto em ambos os processos é pela regularidade, ressalvando o atraso na entrega do mês 13, sem imputação de multa. Estão em discussão. Votação. Aprovados. Tenho a seguir 263.324.15, contas da Câmara Municipal de Ivaí, senhor Paulo César de Carvalho, exercício 2015, acompanhando manifestações uniformes pela regularidade. Em discussão. Votação. Aprovado. 269.560.16, do Instituto de Previdência e Servidores Públicos de Ibaiti, responsável o senhor Antônio Carlos Arruda, exercício de 2015. Aqui também eu acompanho as manifestações uniformes pela regularidade, ressalvando o seu atraso dos registros contábeis na conta provisões matemáticas previdenciárias. Em discussão. Votação. Aprovado. Seguir o 351.606.16, contas do consórcio público dos municípios do Procaxias de Capitão Leônidas Marques, responsáveis Claudemir Freitas e Adroaldo Hofelder, exercício de 2015. Aqui também há apontamento de ressalva e multa pela entrega em atraso do mês 13 do SINAM. A exemplo dos dois votos anteriores, eu afasto a aplicação de multa, mantendo a ressalva. Então, pela regularidade com ressalva. Em discussão. Votação. Aprovado. Por último, 255.840.15 são as contas do prefeito municipal de Boa Ventura de São Roque, senhor Valdemar Gralac, exercício 2014. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal opina pela regularidade e imposição de ressalvas referente à ausência do encaminhamento do ato de nomeação dos membros do Conselho Municipal de Saúde, que subscrevem o parecer do Conselho, e falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do regime próprio.
O Ministério Público corrobora essa manifestação. Também o meu voto, senhor presidente, eu consigno ambas as ressalvas. Na verdade, não foi propriamente a falta de registro passivo, mas seu registro intempestivo, que se deu em exercício posterior. Então, com essa ligeira modificação, eu acompanho as manifestações pela regularidade, com o apontamento das duas ressalvas mencionadas. Em discussão? Votação. Aprovado. Era o que constava e agradeço, senhor presidente. Esta presidência agradece Vossa Excelência. Passa a palavra ao auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador. Senhor presidente, eu tenho uma tomada de conta extraordinária, 640-109 de 2007, uma tomada de contas instaurada em razão do Acórdão 1416 de 2010 da segunda Câmara, a partir de documentação que foi encaminhada pelo prefeito municipal de Siqueira Campos, atendendo a ofícios expedidos por esse tribunal e a documentação foi encaminhada relativa aos repasses efetuados pelo Poder Executivo de Siqueira Campos em 2007, são as transferências voluntárias municipais. A documentação foi apresentada, inicialmente vários documentos não foram encaminhados, houve a conversão da tomada de conta extraordinária, a instrução seguiu ainda requerendo documentos, houve a prestação de contas de um termo de convênio encaminhado ao Provopar, cujo valor é o mais expressivo, foi de R$ 203.155. Também consta da documentação, convênio firmado com a APAI de Siqueira Campos, no valor de R$ 28.143, e com o Asilo São Vicente de Paulo de Siqueira Campos, R$ 14.841,60. Após o longo trâmite do processo, a Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos separa o seu opinativo de acordo com a entidade tomadora dos recursos públicos municipais. Em relação à APAI e ao Asilo São Vicente de Paulo, sugere a regularidade com ressalva das contas, a ressalva em razão da ausência de certidão liberatória em relação a esses dois convênios. Quanto ao convênio formalizado com o Provopar Ação Social de Siqueira Campos, sugere a irregularidade das contas, apontando a responsabilidade da senhora Osélia Batista Vieira Liechock, então gestor da entidade, e essa irregularidade em razão de 3 itens. Plano de trabalho sem os requisitos mínimos exigidos, em contrariedade à resolução desse tribunal de 2006, realização de despesas com multa, juros e atualização monetária, suportados com recurso do convênio, essas despesas relativas a pagamento de encargos com fundo de garantia por tempo de serviço, e ausência de destinação ou devolução ao concedente do saldo de convênio. Em relação a esses dois últimos itens, despesas com multa, juros e atualização monetária, e ausência de destinação ou devolução do saldo do convênio, sugere a imputação de devolução solidária ao Provopar e a essa gestora que nominei. Os valores seriam, quanto ao pagamento de despesas com multa, juros e atualização monetária, de R$ 9.463,16, quanto ao saldo não comprovado, R$ 3.230,81. A unidade sugere também a aplicação de multa, da multa do artigo 87.1b da lei complementar à senhora Osélia Batista Vieira Liechock, em razão do não envio de documentos e esclarecimentos solicitados pela própria unidade. O Ministério Público de Contas acompanha esse opinativo e a minha proposta segue, na maior parte, as manifestações. Inicialmente, no voto, refuto pedido do, então, prefeito municipal, o senhor Luiz Antônio Liechock, que me parece que é marido da gestora do Provopar, para que seja aplicado ao caso de jurisprudência dessa Corte, constante do Acórdão 1515 de 2012, da segunda Câmara, por meio do qual se decidiu pelo arquivamento de relatório de inspeção, tendo em vista que a obrigação e a forma de prestação de contas das parcerias firmadas por órgãos públicos com entidades chamado terceiro setor só foram sacramentadas com a edição da Resolução 28 de 2011, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012. Essa questão
já é bastante conhecida, e no caso nem se aplica porque as entidades não são os CIPs ou organizações sociais. Então, já afasto essa questão e entendo que devam ser mantidas as 3 irregularidades: apresentação de plano de trabalho sem os requisitos mínimos exigidos, realização de despesas com multas, juros e atualização monetária, ausência de destinação de devolução concedente do saldo do convênio. Esse prefeito municipal, que foi o que mais se manifestou no processo, ele chegou a sugerir, na sua última manifestação, que fosse intimado o Provopar para que apresentasse o comprovante da destinação do saldo não aplicado do convênio. Isso não foi adotada essa medida, até porque a gestora e mesmo a entidade já haviam sido cientificadas do correr do processo. Aqui faço algumas ponderações e, em resumo, senhor presidente, senhores julgadores, meu voto difere das manifestações apenas quanto à devolução do saldo não comprovado do convênio. Como disse, a sugestão da unidade é que essa devolução seja atribuída à senhora Osélia Liechock e solidariamente ao Provopar, mas eu entendo que o próprio ex-prefeito, o senhor Luiz Antônio Liechock, até como repassador desses recursos, deveria ter exigido ou a devolução ou a comprovação da aplicação desses recursos. Entendo que o mesmo também deva ser condenado solidariamente com a senhora Osélia e com o Provopar a devolução desse valor de R$ 3.230,81 a serem atualizados. Em relação ao pagamento de multas, juros, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aqui há um esclarecimento a ser feito. Segundo o relatado, até aquele exercício de 2007 e por 15 anos anteriores, o município de Siqueira Campos passava esses recursos ao Provopar para que ele gerenciasse 6 escolas infantis, me parece ensino infantil até 6 anos. E, segundo consta, a partir de 2007 foi feito concurso e já em 2008 essa atividade passou a ser exercida inteiramente pelo município de Siqueira Campos. E por isso, então, seria a justificativa para os gastos com rescisão e os gastos com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Nesse caso, a unidade acata o pagamento desses encargos, mas não entende devido ao pagamento de juros por atraso nesses recolhimentos. Então, dito isso, entendo que essa devolução deva ser atribuída, assim, agora sim, apenas à gestora à época e ao Provopar, excluindo-se, nesse caso, o prefeito municipal. E a outra irregularidade, uma irregularidade que tem um cunho mais formal, mas, de qualquer maneira, bastante importante, que é o plano de trabalho que foi apresentado não contempla elementos satisfatórios para a execução do convênio. Então, mantida também essa irregularidade, da mesma forma, a proposta acompanha a unidade quanto à regularidade com ressalva em relação aos convênios com a APAI e Asilo São Vicente. E, por último, há uma divergência em relação à aplicação da multa do 87.1b à senhora Osélia Liechock, e, nesse caso, a multa é sugerida pela ausência de encaminhamento de documentos, mas eu entendo que a multa não deva ser aplicada, porque, conforme relatei, o processo iniciou-se não como uma prestação de contas propriamente dita, embora autuada como tal, mas, nesses processos, o tribunal requeria ao prefeito municipal o encaminhamento da documentação, e, quando foi citada a senhora Osélia, ela foi citada para o exercício do contraditório, não para que apresentasse documentos a esse tribunal. E, enfim, de acordo com o desenrolar da instrução, eu entendo que a senhora Osélia não foi, no tempo devido, intimada a apresentar documentos e tenha deixado de atender o tribunal objetivamente quanto a isso. Então, nessa parte eu divirjo da instrução e do parecer ministerial. O voto, então, senhor presidente, é nesses termos.
consignando a irregularidade das contas ao prefeito e à gestora do Provopar, em razão desse termo de convênio, com a devolução, uma parte solidária ao Provopar, ao prefeito e à gestora, outra parte à gestora e ao Provopar, sem aplicação da multa. Em relação aos outros dois convênios, regularidade com ressalva. Está em discussão para discutir. Senhor presidente, Conselheiro Ivens. teria apenas uma pequena dúvida, doutor Tiago, com relação à devolução desses recursos que teriam sido utilizados para pagamento de multas, juros e atualização monetária. Vossa Excelência estaria atribuindo a responsabilidade solidária à gestora. Só que aqui, se nós formos levar a aplicação do prejulgado que regula essa matéria, tratando-se de uma entidade privada, como é o caso do Provopar, apenas na hipótese de desconsideração da pessoa jurídica seria possível essa imputação ao gestor. E, nesse caso aqui, na verdade, o que teria havido foi o atraso no pagamento, no recolhimento do FGTS, o que, no meu entender, não configuraria em tese nenhuma das hipóteses do artigo 50 do Código Civil de confusão patrimonial ou de ato praticado fora do objeto social da entidade. Houve uma falha administrativa aqui na entidade nesse sentido. Então, a minha proposta seria que, nesse caso dessa devolução, ela ficasse apenas para a Provopar e não para a gestora, porque eu entendo que, diversamente do outro caso que Vossa Excelência bem colocou, do saldo, esse sim sumiu o dinheiro da conta e, evidentemente, aí a responsabilidade não só da gestora, como também do repassador do recurso, que não tomou as devidas contas na oportunidade. Então, eu acho que são hipóteses realmente diversas, e nesse caso aqui teria havido um uso, um desvio, digamos assim, de recursos, um desvio da finalidade de recursos do convênio, mas não propriamente com em que haja hipótese de desvio em proveito pessoal. Então, nesse caso, eu manteria a devolução, né, levando, eu digo, a risco o nosso prejulgado que trata dessa matéria, apenas a responsabilização do Provopar pela devolução, e não da gestora. Apenas essa sugestão, então, que eu submeteria aí a Vossa Excelência e a esse do outro colegiado. Senhor presidente, aqui há um trecho da instrução da unidade técnica que debate justamente essa questão. A unidade técnica destaca que, para além da aplicação da responsabilização institucional firmada por essa Corte na uniformização de jurisprudência número 3, que estabelece a responsabilidade solidária entre agente e terceiro beneficiado, deve estender-se tal responsabilização ao representante da entidade tomadora na qualidade de gestora das contas. Fundamento o entendimento nos artigos 14, 17, 18 e 98 da Lei Complementar 103 de 2005, bem como no artigo 5º da Lei 8.429 de 1992, aqui a Lei de Improbidade, define, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa de agente ou de terceiro, dar-se ao integral o ressarcimento do dano, e na súmula 286 do Tribunal de Contas da União, e essa súmula dispõe o seguinte: a pessoa jurídica de direito privado, destinatária de transferências voluntárias de recursos federais, feitas com vistas à consecução de uma finalidade pública, responde solidariamente com seus administradores pelos danos causados ao erário na aplicação desses recursos. Destaca ainda a unidade que tal sugestão tem sido acatada pelo Ministério Público de Contas em recentes decisões referendadas por esse tribunal, de forma que conclui opinativo pela responsabilização solidária entre a entidade tomadora dos recursos e a sua gestora pela devolução de valores em relação às ausências de devolução do saldo do convênio, ao pagamento de multas, juros e atualização monetária sobre pagamentos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, senhor presidente, eu vou manter a minha proposta nos termos que foi defendido pela unidade técnica. Senhor presidente, diante da fundamentação do doutor Tiago, eu também entendo que está correto o voto quanto à solidariedade nesse caso específico. Eu retiro a minha sugestão. Continua em discussão, em votação. Aprovado a proposta do relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho apenas mais um processo, o outro vamos manter adiado. Um processo de admissão de pessoal do município de Tibagi, 372-730-2012, uma admissão
regulada pelo edital número 1 de 2010. A instrução foi realizada nos termos da IN 117 de 2016. A unidade técnica propõe a legalidade e registro das admissões. O Ministério Público entende que a instrução deveria ser refeita, opina pela negativa de registro, e a proposta segue a unidade técnica pela legalidade de registro. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, era o que tinha a relatar. Obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência. Tendo esgotado o pauta, deixa a palavra livre. Não havendo manifestação, convoco para o dia 26 de julho próximo, às 14 horas, que será a 25ª sessão ordinária desta Câmara. Levante-se a presente sessão.